Esse não é mais um PC apenas para jogos, ele se tornou um pequeno problema. Mas avaliando o cenário como um todo, eu acho que gastando menos do que uma placa de vídeo intermediária nova, eu consigo dar um upgrade substancial nessa máquina. Há 7 anos, quando eu montei esse PC, ele era uma ótima opção num valor intermediário que era o que eu podia gastar. Ele era composto por uma singela A320, um Ryzen 5 2600, 16 GB de RAM e uma excelente 1660 Ti, que tinha sido lançado basicamente naquele ano. A única mudança que eu fiz em todos esses anos foi colocar um SSD M.2 que deu uma sobrevida muito grande para o sistema, ele se tornou muito mais ágil e muito mais rápido a rodar os jogos. E sim, desde aquele momento ele tá colado com uma fita dupla face, porque eu não achei o parafuso nem na caixa da placa-mãe e ele também não vem com o parafuso para ser colocado. Ele me serviu muito bem durante todos esses anos, ele era basicamente o que eu precisava para jogar, me entreter e fazer as coisas que eu precisava da faculdade. E a tecnologia evoluiu nesses 7 anos e eu também evoluí. E eu aprendi bastante coisas novas nesse tempo, como a escolha de algumas peças de maneira mais inteligente. Coincidentemente, na semana que eu tô gravando esse vídeo, o Lock Gamer lançou um vídeo com uma configuração muito parecida com essa. A diferença maior é que ele usava uma 1070 Ti, ou uma 1070, não lembro agora exatamente, e eu uso uma 1660 Ti. Elas não são equivalentes, mas elas são muito parecidas e o desempenho que ele testou em alguns jogos também são parecidos com os jogos que eu testei aqui. Atualmente, o computador vem esquentando bastante, mesmo eu dando manutenção anual nele, trocando pasta térmica e tudo que precisa ser feito no computador, eu me mudei de cidade e a cidade que eu moro hoje em dia ela é muito mais quente do que a cidade que eu morava antigamente. E fazendo o que basicamente todo jogador de PC gosta de fazer e olhando estatística na tela, eu percebi que tinha só um problema, que era o processador. Então basicamente o que eu quero fazer com esse projeto é selecionar as peças que fazem mais sentido para esse upgrade, sem gastar tanto, mas obviamente fazendo um investimento, e melhorando algumas ideias as quais eu não tive 7 anos atrás, focando é claro no custo-benefício porque ninguém tá conseguindo gastar muito. Há 7 anos atrás, quando eu montei esse computador, eu não pensava em continuidade. O 2600 em 2019 era um ótimo processador, por mais que ele já fosse um processador de uma geração atrasada, ele ainda me serviu por 7 anos e ele conseguiu dar conta de tudo que eu precisava. Porém, a placa-mãe que eu escolhi, a A320, ela não era tão robusta e não suportava algumas coisas como overclock, que poderiam ter dado uma sobrevida maior ao computador. E outra coisa que eu poderia ter feito diferente é ter comprado um cooler diferente, mas o cooler box serviu para o que ele precisava, deixar o processador resfriado e conseguir rodar tudo que precisava. Uma coisa que ajudou para esse aumento de temperatura é que eu não escolhi um gabinete muito bom. Na verdade, o gabinete ele era bonito, mas ele não tinha um fluxo de ar ok ou um fluxo de ar decente para aquele processador ficar rodando numa temperatura ok. Inclusive no dia de Natal, há 2 meses atrás, essa cidade que eu moro bateu 60 graus de sensação térmica e o processador bateu quase 95 graus. E sim, o processador é programado para trabalhar em temperaturas altas, mas é claro que ele vai começar a ter engasgos de temperatura justamente porque está muito alto e o silício começa a ter uns probleminhas. Então, como eu falei, avaliando as estatísticas que todo PC gamer gosta de avaliar e utilizando algumas metodologias parecidas com o Adrenaline, parecidas com o Lock Gamer, eu percebi que eu tinha apenas um problema, que era o processador e a temperatura. A placa de vídeo, apesar de ela não ser uma placa de vídeo da série RTX, ela ser uma GTX e ela não ter as tecnologias mais novas que a gente pode ter, ela é de 4 gerações atrás, ela ainda dá conta do que eu preciso. Então, basicamente, 6 meses atrás eu comecei a pesquisar o que eu poderia fazer para melhorar o meu computador e melhorar inclusive a experiência de jogar os lançamentos mais atuais, como o BF6 que vocês estão vendo na gameplay. O meu objetivo era sair da plataforma M4 e pegar um processador um pouco mais moderno da plataforma M5 ou mesmo um Intel. Porém, a gente teve aí no final do ano passado um problema com as memórias RAMs e até um problema de disponibilidade das placas-mães para os processadores Intel. Quando eu comprei o Ryzen 5, a AMD estava numa guinada de começar a melhorar aí a sua reputação com processadores. Então eu apostei no Ryzen 5. E agora eu preferi me manter na linha Ryzen para que eu pudesse utilizar das tecnologias que eles apresentam. E como tecnicamente a plataforma M4 estava desativada ou até descontinuada, eu preferi esperar mais um pouco. Mas aí eu tava dando uma pesquisada e a AMD ano passado lançou uma alternativa com uma tecnologia nova, que é o Ryzen 5 5500 com a tecnologia X3D. Essa tecnologia, para quem não sabe, ela é muito boa para jogos, ela é um empilhamento de cache que faz com que a gente tenha mais desempenho em jogos.
Como eu falei, eu cometi alguns equívocos 7 anos atrás. Um deles foi comprar uma placa-mãe muito simples para um projeto que na época tava ok, a A320 me serviu tranquilamente. E como eu me manti na M4, eu pude escolher uma placa-mãe que já tá mais consolidada e uma placa-mãe com muito teste disponível para entender que aquilo ali era uma boa opção. E aí eu escolhi uma B550 TUF, me mantendo na plataforma ASUS. Ela é muito mais robusta que a A320 e ela tem umas tecnologias melhores que inclusive permite overclock. Além disso, ela tem uma dissipação de calor melhor, ela então que vai ser todo o sistema nervoso do nosso computador. Ela vai conectar as partes que a gente precisa e aqui eu consigo manter os 16 GB de memória RAM que eu tenho. Como base, ele tem um clock de 2666 MHz. Porém, essa placa-mãe permite que eu faça overclock e ela ainda se mantém estável. Ela tem uma boa dissipação também e com o projeto Exodia rodando de maneira mais gelada, que é esse o nosso objetivo, as memórias também vão rodar de forma mais eficiente, sem gastar uma fortuna, que é o preço que está hoje de memória RAM. Quando a gente acompanha um pouco o mercado de hardware, a gente acaba seguindo algumas páginas que postam promoção. E no dia 1º de janeiro eu vi uma promoção do AliExpress postada pelo PC Build Wizard, que apresentava um Peerless Assassin, e sim, ele é muito super dimensionado para esse projeto, né? O Ryzen 5 5500 ele roda de uma certa forma gelado, e ele não, apesar de ele não vir com um cooler box, ele não é dos mais quentes, então eu não precisaria nem de um refrigerador a ar, muito menos de um Dual Tower. Mas eu paguei metade do preço para um cooler que é referência hoje no mercado, de uma marca que também está se tornando referência no mercado. Aqui eu tive uma escolha que ela é mais estética, mas ela também tem o lado funcional. Como eu falei, o gabinete que eu escolhi antes, o Aerocool Cylon, a frente dele era toda tapada, o que não permitia um fluxo de ar decente. Então eu escolhi o Mancer Goblin V2, que já vem com 3 fãs instalados na frente, e ele possui um airflow excelente. E aqui por enquanto eu vou manter a minha 1660 Ti, porque ela tá me servindo muito bem. E apesar dela ter sido lançada na mesma época do que as RTX 20, ela não vinha com as tecnologias de DLSS nem de Ray Tracing, mas isso não é tão necessário para mim nesse momento. Depois de montar as peças e verificar que estava tudo certo, eu resolvi fazer primeiro um boot test, né? Eu não imaginei que ele ia bootar de primeira, mas milagrosamente ele iniciou de primeira e eu consegui resolver tudo que eu precisava. Porém, como eu utilizei o mesmo SSD que eu utilizava na outra placa-mãe, e sim, ele continua grudado com uma fita dupla face porque eu não achei o parafuso novamente, eu caí nessa trava do BitLocker, que basicamente, pelo que eu pesquisei, ele é uma trava que evita com que você mude de placa-mãe principalmente. Mas eu já ia instalar o Windows de maneira limpa de qualquer maneira, eu já tinha feito o backup e aí eu reinstalei e foi tudo certo. E para ativar o produto eu usei uma chave da GVGMOL. Eu nunca tinha utilizado essa plataforma de compras, porém eu sempre vi os canais que eu acompanho há muito tempo falando e eu resolvi dar uma chance. A chave foi muito mais barata do que a chave do Windows, porém pelo que eu pesquisei, ela vai estar sempre vinculada à minha placa-mãe. Como eu não pretendo mudar tão cedo de placa-mãe nem de processador, para mim tá ok. E se você quiser utilizar um código para comprar com desconto na GVGMOL, tem vários códigos. Eu utilizei o do Adrenaline porque é o canal que eu acompanho há mais tempo. E agora falando do ganho de desempenho do meu sistema, para mim ele foi substancial. No BF6, utilizando o FSR, que é a tecnologia que a gente consegue utilizar de upscaling da AMD, ele tá batendo 90 FPS comparado com antes, quando ele estava instável, batendo de 40 a 50 FPS. E no Cyberpunk, utilizando o mesmo esquema de FSR, porque não faz sentido não utilizar, eu saí de média de 45, eu lembro que quando eu zerei a primeira vez eu tava jogando em 48 FPS, para 80, o que para mim tá excelente. E se você não reparou ainda nas estatísticas que estão aparecendo aí na tela, a temperatura ela caiu drasticamente, praticamente de uma média de 89 a 90 graus para uma média de 55 graus cravado. A última vez que eu consegui jogar BF por mais tempo, eu passei basicamente 3 horas jogando e foi tranquilo, ele não passou dos 60 graus. Então, apesar de eu ter mantido uma geração antiga, né, que é ficar no M4, que é o que eu já tinha antigamente, mas fazendo algumas atualizações muito mais inteligentes do que simplesmente jogando uma placa de vídeo mais parruda em cima de um processador que não está preparado para aguentar uma placa de vídeo muito forte, o upgrade aqui ele é indiscutível, ele realmente foi um upgrade, porque eu comecei a melhorar o desempenho do meu sistema. E assim como no baralho do Yu-Gi-Oh!, o Exodia ele não precisa apenas de uma carta, né? Lá a gente vê que ele precisa de 5 para ser montado, e um computador também não se monta apenas com uma peça. Até agora eu reuni 3 peças aqui que são extremamente interessantes, né? Que é a placa-mãe, a CPU e o cooler, e eu não vou botar o gabinete como uma peça porque ela não necessariamente dá desempenho, ela dá mais longevidade e uma estética mais bonita ao computador. Mas claro, no futuro a gente pode sempre melhorar o que a gente tem agora. Mas diz aí se fez sentido para vocês ou não, comenta o que vocês acharam, ou se vocês fariam algo diferente, ou se acharam que realmente fez sentido essa mudança que eu fiz. Valeu e até mais!